E aí, como é que você tá? Caos corporativo na área. Dominamos o caos corporativo, Anderson Barros. Somos apenas nós! Acho que isso nunca aconteceu, Alberto. Nunca aconteceu. Invadimos com os nossos tratores, nossos tanques, nossa artilharia pesada. Amanda Costa e Felipe Bragato foram enviados para Austin. É isso aí, estão lá em Austin, bebendo do que há de melhor do SXSW, mas isso vai ser tema para outro episódio. O que importa é que hoje, caro telespec, caro ouvinte, aqui no Caos Corporativo, você vai ter que se contentar apenas com nós dois. Eu sou Anderson Barros. E eu sou Alberto Costa. Você tá louco, bicho? Porra, eu ri meu nome, bicho. Seu nome, cara? O que você andou bebendo logo cedo, Alberto? O que vocês botaram aqui, hein? Tem aí dentro dessa caneca. E eu sou Alberto Reutemann. Vocês vão ter que nos engolir nesse capítulo, Anderson Barros. Bora falar da temporada. As anticompetências corporativas. A gente selecionou pelo menos 4 competências, ou melhor, anticompetências: baixa autoestima, autossabotagem, descuido com a saúde e está ausente. Roda a vinheta, Andy! Bora! Muito bem, caro telespec, caro ouvinte aqui do podcast Caos Corporativo, né? Vocês acabaram de prestar atenção no que o Alberto falou e nós trouxemos aqui para a nossa conversa de hoje, que é um bate-papo muito despretensioso, inclusive. Total. Temas relativos, né, a anticompetências muito voltados para fragilidades nossas. Sabe o tipo de coisa que todo mundo tem, mas ninguém admite? Pois então, hoje nesse episódio a gente vai falar, né, como o Alberto já comentou, de baixa autoestima, momentos em que a gente se auto-sabota, momentos em que a gente acaba descuidando da nossa saúde, momentos em que a gente está ausente, ou seja, ninguém está errando por influência de terceiro. São os erros que nós mesmos cometemos conosco mesmo. Vamos começar falando sobre baixa autoestima, Andy. Que tal? É isso aí, e talvez essa baixa autoestima que muitas vezes nos leva a cometer muitos outros pecados. É muito curioso, né? Porque sempre que a gente vê alguém de sucesso, a gente vê alguém nas redes, né, falando publicamente, é muito comum que a gente, né, como é que é aquele ditado? Veja as pingas que eu tomo e não os tombos que eu levo. Totalmente. E a gente vê as pessoas públicas, né, se expondo, falando de si, do seu sucesso, dos seus negócios, e a gente imagina que aquela pessoa é uma baita de uma fortaleza. Muitas vezes, né, eu acabo recebendo até feedbacks, seja de clientes, seja de ouvintes aqui do Caos Corporativo, justamente sobre os nossos posicionamentos. E aí, Alberto, queria começar por esse ponto: baixa autoestima. E eu queria perguntar se você, especificamente falando, Alberto Reutemann, esse que é um dos caras mais influentes, né, na agenda de recursos humanos do nosso país, já eleito, né, inclusive reconhecido publicamente com prêmios a respeito disso, se esta fortaleza aí já teve situações em sua vida pessoal relacionada à baixa autoestima, Alberto. Vai ser um podcast diferente, já deu pra sentir aí. Deu, não deu? Deu pra sentir. Então aproveitando só nós dois aqui, né? Eu acho que sim, Andy. Eu acho que eu colecionei e coleciono, inclusive, algumas situações de baixa autoestima. Eu acho que é muito difícil você chegar, e principalmente acho que talvez uma das coisas que eu criei foi um certo conforto de entender que a baixa autoestima é uma situação recorrente na vida das pessoas, inclusive na minha. É muito difícil você viver semanas, dias inteiros sem ter alguma coisa que te derrube. Eu acho que o grande problema aqui não é ter baixa autoestima, mas o grande problema é se permitir ficar muito tempo nessa zona que você mesmo se coloca. Tá tudo bem em você ter baixa autoestima em determinados momentos do dia, do mês, da semana. A grande questão é o quanto que você vai se permitir viver lá, o quanto que você vai criar gatilhos para puxar forças, às vezes, da onde não existe força, criar perspectivas positivas da onde não existe perspectiva positiva e criar um plano de ação onde você não tem a menor ideia de onde começar, para começar a mudar esse sentimento. Mas eu acho que eu aprendi, eu recomendo que as pessoas pensem um pouco nisso, né? Tem uma frase do Chico Xavier, eu sou espírita, né? Tudo passa. E uma das coisas que me ajuda muito nos meus momentos de autoestima, que acho que são cada vez menores na minha vida, né? Porque quando eles acontecem eu começo a lembrar de coisas e conquistas que eu tive na vida, começo a lembrar da minha família, começo a lembrar de coisas interessantes.
e uma perspectiva positiva da vida para me deixar o menor tempo possível lá. Mas eu flerto com a autoestima assim como todo mundo. Com a baixa autoestima, né? Com a baixa autoestima o tempo todo. Eu queria até, né, aproveitando a sua fala, Alberto, esclarecer qual que é a interpretação que a gente deve dar para baixa autoestima. Né? Vamos pensar a respeito disso. Autoestima, ou seja, quanto que nós estimamos, né, A nosso respeito. a nós mesmos. Exato. Inclusive. E isso está muito relacionado com algumas outras coisas. Sim. Me parece e me soa aqui, né, a baixa autoestima, até mesmo como uma certa inferiorização, a gente achar que não vai ser capaz de fazer algo, a gente acabar se sentindo eventualmente não sendo a melhor pessoa para alguma coisa, eventualmente a gente se comparar com os demais e se colocar num lugar de demérito quando a gente se compara com os outros. E uma coisa eu posso dizer: não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não passe por momentos de baixa autoestima, que não tem aqueles momentos em que a gente acaba duvidando da gente, sabe? Isso aconteceu com você, como você falou, né? E vai acontecer tantas outras vezes. Acontece comigo, que é aquela hora que muitas vezes a gente nem admite com os demais, né? A baixa autoestima muitas vezes fica só na nossa cabeça, né? A gente, a caminho do trabalho, tá pensando, falando, nossa, mas será que eu sou capaz? Nossa, mas tem gente melhor para fazer aquilo. Puxa, mas eu não sou tudo isso. Então eu acho que talvez caiba a nós aqui acolher um pouco dos nossos ouvintes, acolher um pouco dos nossos telespectadores, em dizer que isso é normal e que todo mundo passa por esse tipo de situação e vai continuar passando até o restante das nossas vidas, né? Eu gosto de comparar um pouco da autoestima com aquela situação que quando você está sem a bateria do computador ligado na tomada. E aí você, sabe aquela olhada de canto de olho, quando você está trabalhando, aí você vê o quanto que te resta de bateria do computador, e a tua bateria está longe, você está com preguiça de buscar, chega uma hora que a bateria começa a cair num tal nível que já vem uma mensagem. E a primeira coisa que começa a acontecer, a luminosidade da tela diminui, os programas que se você consome muita bateria você já não vai abrir, você já começa a tentar economizar e tentar acelerar para poder terminar logo. Então eu acho que a baixa autoestima é uma característica de falta de luminosidade. Mas eu acho que boa parte da questão da autoestima é motivada pela ausência de coisas que você não tem. Tudo não terás. Tem uma frase maravilhosa. Mas você diz o quê? Coisas materiais? Eu acho que tem muita questão, né? Tem uma frase que, se não me engano, é do Handel, que fala assim: há sempre algo de ausente que me incomoda. Há sempre algo de ausente que me incomoda. Tem alguma coisa sempre faltando na minha vida. E eu acho que se a gente não souber ressignificar essa ausência, você começa a navegar muito tempo na baixa autoestima. E aí a tela do teu computador para de brilhar. E aí você não faz mais nada. Agora, né, o ponto aí talvez seja o seguinte: como que a gente faz para que a gente não se, no final das contas, auto-sabote? Porque é o seguinte, a gente vai duvidar de nós. A gente sempre, quando olha, né, para as redes sociais, principalmente, porque as redes sociais muitas vezes são um fracasso para a autoestima das pessoas. Porque a gente é quase que inconsequente. A gente olha e se compara, né? Puxa, mas fulano tá conseguindo fazer aquilo. Mas fulano tá conseguindo conquistar tal cliente. Tá em Paris. Mas porque fulano tá em Paris. Porque fulano foi promovido. Mas a gente tá olhando a pontinha do iceberg, né? A gente não sabe qual que é a real por trás de tudo aquilo. E, inclusive, existem cursos para que as pessoas consigam se vender, né? Totalmente. Bem e adequadamente, de acordo com as imagens que elas querem transmitir. Então eu acho que talvez a primeira questão seja a gente saber ressignificar um pouco de tudo aquilo que a gente vê por aí. Porque senão a gente sempre vai ficar com a impressão que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente não sabe o que a pessoa vive na casa dela, a gente não sabe os dilemas pelos quais ela passa. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro exercício. E outra, todo mundo tem fortaleza e todo mundo tem deficiência. Todo mundo tem conquista, todo mundo tem sucesso e todo mundo tem derrota. Aquela metáfora piegas, né, de que a vida é uma roda gigante, não poderia ser mais verdadeira. Porque é assim, tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Então, quando a gente não estiver se sentindo bem,
talvez o que a gente precise fazer seja lembrar de conquistas simples que a gente tem. Às vezes a gente tá lá, tem uma boa relação em casa com a nossa família e não se dá conta de que aquilo é uma baita uma conquista, e tem muita gente que queria estar exatamente naquele seu lugar, né? Às vezes você vê alguém que tá super bem profissionalmente, aquilo que aquela pessoa mais queria era uma família como a sua que ela não tem, né? Então a gente fica comparando variáveis diferentes, né? Eu concordo contigo, Andy. Acho que, como é um episódio diferente, eu acho que a gente vai ter licença poética para falar algumas coisas. A gente começou a falar agora de autossabotagem, né? Que para mim é um dos grandes combustíveis da baixa autoestima, né? Ou ao contrário, né? Você começa a se autossabotar porque você tem a baixa autoestima. Eu iria por essa linha aí. E eu acho que tem uma questão que a gente fala muito pouco no mundo corporativo, que é a espiritualidade, que é a religiosidade. A gente é cobrado por alta performance, a gente é cobrado por estabilidade, por não demonstrar as nossas fraquezas emocionais. A gente tem que estar sempre bem, sempre sorrindo, mostrando que está rodando a 120 km por hora. E por dentro a gente aprende a esconder a nossa baixa autoestima, a nossa autossabotagem. Mas eu acho que a gente tem que pensar quais são esses gatilhos que geram esse tipo de combustível. E tem muita gente que se agarra na sua espiritualidade, na sua religiosidade, qualquer que seja. Eu acho que é super importante a gente ter algumas coisas sagradas na nossa vida, esses combustíveis que não fazem a gente sucumbir. Tem pouca gente falando sobre suicídio no mercado. Esse negócio está... a gente vai ter que tratar isso. Talvez até trazer um episódio específico sobre isso. As pessoas estão se matando, Andy. Eu estava conversando esses dias aí com um bombeiro e ele falou, você não tem ideia da quantidade de pessoas que se matam todos os dias. E eu perguntei, mas dá para traçar um perfil? Não. Rico, pobre, morador de rua, empresário. As pessoas estão se matando. E isso não pode ficar adstrito ao Setembro Amarelo. É um problema da sociedade. E se a gente permite que a autossabotagem, a baixa autoestima, não seja uma mola para te fazer voltar ou a roda gigante, a gente vai começar a ter consequências que a gente não resolve mais. Eu não quero ter amigos que se matem porque tinham autoestima baixa. Porque inclusive isso pode levar a quadros clínicos, né? Irreversíveis, inclusive, né? O burnout é uma das características onde você fica flertando o tempo todo com situações emocionais radicais. Mas eu acho que é um tema para a gente pensar e eu acho que talvez as empresas deveriam discutir mais sobre isso. Certamente, certamente. Agora, o meu ponto será que a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? Porque às vezes é perceptível, né? Quando você está com algum colega de trabalho, dado que é esse o foco que a gente tem aqui no Caos Corporativo, e você percebe aquela pessoa não se sentindo bem ou não confortável com o que ela está fazendo, ou com medo, ou não se sentindo capaz. Eu não sei traçar exatamente quais são os sinais. Talvez seja um pouco de feeling da nossa parte, mas quando a gente está convivendo com alguém profissionalmente, existem momentos em que a gente consegue perceber que aquela pessoa não está bem com ela, né? Em que ela está duvidando de si. E aí eu acho que cabe muito a quem está ao redor dessa pessoa dar apoio a esse tipo de situação. Falar para aquela pessoa, né, o que ela é boa. Inclusive eu queria até fazer um desafio, porque habitualmente a gente cobra muito, né? O nosso meio corporativo é um meio que a gente cobra, em que a gente está sempre dizendo para as pessoas, não, porque o que a gente entrega é o mínimo, qual é o seu próximo passo, né? O que você vai desenvolver, onde que está a sua melhor versão, tem que sair da zona de conforto. Então, poxa, que a gente com essa mesma intensidade também seja capaz de reconhecer. A gente reconhece muito pouco, Alberto. É verdade. Eu queria até fazer essa provocação para o nosso ouvinte. Qual foi a última vez que, sinceramente, você reconheceu alguma das pessoas que trabalham com você de uma forma absolutamente genuína? Fala, putz, isso aqui que você fez, que para você eventualmente pareça dia a dia, foi muito bom. Negócio incrível. E aquilo muitas vezes está relacionado com uma tarefa, ou aquilo muitas vezes está relacionado com uma atitude da pessoa. Mas a gente tem que falar a respeito disso. Fica aqui o convite para você, ouvinte. Por que você não pega o seu telefone agora do bolso e manda um WhatsApp para alguém reconhecendo alguma coisa bacana que essa pessoa tenha feito, que você viu, que você reparou e que você ainda não fez? E se não te vier nenhuma situação ou pessoa em mente, sabe qual que é o sinal? Que a gente está observando pouco. Também. Né? Ou então a gente tem uma baixíssima percepção de valor, né?
Porque às vezes a pessoa está observando, mas também não está reconhecendo, né? Não consegue ver que é valor naquilo, né? Tem uma frase que eu odeio, que é você não faz mais do que a sua obrigação. E a gente começa a colocar isso como sendo uma premissa de que a partir do momento que você trabalha numa empresa, tudo que você faz, se tiver no teu job description, você está sendo pago para isso, por que eu preciso te elogiar? Pois é, isso é um pouco de inversão de valores, né? É triste, né? Pois Porque é. a gente descaracteriza o princípio que nos fez chegar até aqui, que é a humanização. Sem dúvida. Né? E nós vivemos em uma sociedade. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para que a gente tenha uma sociedade, uma comunidade próspera. Ninguém leva riqueza, né, pro caixão. Tem outro dia eu estava lendo a respeito do significado da caveira. Né? Sabia que caveira é símbolo de muitas coisas? Aparece em religião, aparece em determinadas culturas Motoqueiros. e assim por diante. Os motociclistas né, usam muito a caveira como símbolo, e esse é o universo do qual eu tenho orgulho de pertencer. Você bem. sabe qual que é o significado da caveira? Qual? Igualdade, Alberto. Igualdade. Ah, interessante, porque todos somos ou seremos. Todos seremos. Não importa de onde você veio, não importa para onde você vai. No final das contas, seremos caveiras. Caveiras. Percebe? Que interessante, né? Então, no final das contas, é isso que vale, gente. Né? Todo mundo é igual. Todo mundo tem o seu valor. E a gente precisa trazer um pouco disso de volta para os nossos convívios corporativos, né? Vamos falar de uma terceira anticompetência, que inclusive o Andy acabou sem querer puxando o gancho, que são aqueles sinais de que você está vivendo uma baixa autoestima, uma autossabotagem. Tem uma anticompetência na nossa tabela. Aliás, se você não baixou a tabela, baixe já e converse com a tua equipe, com seus amigos, que é o descuido com a saúde. Eu acho que tem um sinal bem interessante. Muitas vezes, quando você não está contente com nada, o primeiro aspecto da tua vida a sofrer é saúde. Você começa a ter descompensações físicas, psicológicas, se abandona a academia, se abandona o médico. Isso é algo que a gente não pode abrir mão, né, Andy? E eu queria aproveitar e te ouvir sobre isso, porque durante muito tempo no mundo corporativo, eu ainda ouço, quando as pessoas elas vão cuidar da saúde, elas até pedem desculpa no ambiente de trabalho, né? Fala assim, deu 6 horas da tarde, tô saindo agora porque eu preciso ir no médico. Desculpa, tem que ir no médico, né? São 5, desculpa, eu vou rapidinho ali no dentista e já volto. Me perdoa, eu tenho que fazer... Ou seja, a gente o tempo todo coloca a saúde dentro dessas palavras, que muitas vezes nem são conscientes, demonstrando que a gente tem um compromisso aqui entre nós, né? Desculpa, eu só tenho que ir nesse médico, e eu ouço as coisas mais absurdas, né? É que eu marquei o meu médico, já faz 6 meses, eu não posso cancelar, então eu vou. É estranho isso, né? É muito. E uma coisa é consequência da outra. Você abordou o tema muito bem, Alberto. Porque olha o que acontece, né? Muitas vezes a gente tem baixa autoestima. A gente não se sente tão bem ou tão competente para o ambiente que a gente está ou para fazer alguma coisa. Isso faz com que a gente acabe se sabotando, né? Ou seja, você vai acabar se boicotando, se desvalorizando. A gente já falou aqui, né, de de síndrome do impostor, né? Algumas vezes em que você não se sente competente para aquilo, sendo que no final das contas você é. E o que acaba acontecendo é que, às vezes, por você não se achar competente ou digno de alguma coisa, você acredita que você precisa se esforçar mais. E aí, né, aquilo que é para ser trabalho, que é uma parte do nosso dia, como eu não estou me sentindo bem o suficiente, logo é sinal que eu tenho que me dedicar mais. E aí é o momento em que a gente acaba tendo desequilíbrio, porque se eu não me sinto competente, eu tenho que me esforçar mais, logo eu vou estender a minha rotina, e para estender a minha rotina eu vou abrir mão de coisas importantes. Ou vou abrir mão da minha saúde, ou vou abrir mão do meu convívio com as pessoas das quais eu gosto, ou vou abrir mão de coisas que eu gosto de fazer, ou vou abrir mão da atividade física. Então isso, no final das contas, é uma cadeia. E aí a gente vai deixando tudo cair. E quem não passou por uma situação assim, que atira a primeira pedra. Eu, ano passado, Alberto, você sabe muito bem disso, e a gente convive tanto aqui, me sabotei num nível de prejudicar a minha saúde. Né? Claro que a gente não fica falando a respeito disso nas redes, mas quando isso aconteceu, eu falei, o que eu tô fazendo? Né? A gente tá correndo tanto, pra quê? Pra chegar onde? E o que vai adiantar chegar onde a gente tá mirando se a gente não for capaz de chegar lá bem, são, para curtir,
o nosso momento de vitória. Então tem vezes que a gente precisa parar e a gente precisa refletir. Eu não estou dizendo que é simples de fazer, porque vão existir momentos em que a gente realmente precisa de mais dedicação. Mas, cara, não pode queimar a vela dos dois lados todo o tempo. Não dá. A gente não aguenta. Então, às vezes a gente tem que pensar se aquela dedicação extra que a gente está dando, se aquele dia que a gente está trabalhando até meia-noite, se aquilo é porque é realmente necessário, ou se aquilo de alguma forma é para acomodar uma necessidade que a gente tem de preencher aquele tempo se sentindo produtivo, né? Uma ausência, inclusive, né? Porque eu tenho vários amigos que colocam no trabalho uma compensação pelo fato de terem uma vida pessoal péssima. Estão se separando, estão com problemas familiares e depositam no trabalho a esperança para conseguir suportar o fardo da vida. E é a mesma coisa. Às vezes você tem uma vida profissional terrível e aí o que te segura é a família. Esse balanço ele é super importante. Mas eu concordo contigo. Quando a gente está falando de cuidado da saúde, e claro que a gente está vivendo uma era, né? Hoje, conversando com uma amiga, o mercado de well-being, o mercado Traduza, por favor, de cuidado com a saúde, ele se ampliou demais, né? Pelo menos na minha época, eu tenho 47 anos, quando eu era criança não tinha academia por aí, não tinha uma preocupação com alimentação, não tinha mindfulness, não tinha meditação. Não tinha nutricionista. Não tinha nutricionista, né? Hoje a gente avançou demais. Dentista. Malemar e dentista você tinha, né? Mas eu acho que tem uma coisa, por que eu tô falando tudo isso? Porque tá rolando a SXSW e quando você olha os temas... Agenda, né? A agenda tem uma quantidade enorme de plenárias falando sobre longevidade. E é muito curioso porque existe um movimento, principalmente dos bilionários, de tentar prever, né, que um dia a gente vai conseguir ressuscitar por meio de guardar células tronco, tal, de congelamento. Os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar sobre isso. Criogenia, né? Exatamente, e até transplantar órgãos de maneira a aumentar a longevidade. E uma discussão super interessante é que muitas vezes a gente não faz nem aquilo que está ao nosso alcance. Então tem gente querendo viver mais, mas não muda a alimentação, não se preocupa com o sono. Você é um cara que está se preocupando com o sono o tempo todo, Andy. Porque, falando a respeito de longevidade, você me lembrou uma história, cara. Você falou do cuidado com o sono, e uma das coisas que eu aprendi, né, nos últimos tempos, porque eu tô fazendo, né, até para compartilhar com você, ouvinte, todo um programa para melhorar a qualidade do meu sono, porque a falta de sono me levou a ter outros problemas de saúde. Então... e isso fez com que eu tivesse que mexer completamente na minha rotina, na minha alimentação, na reeducação dos meus horários, nas práticas esportivas, mexeu com a minha vida inteira. E aí, o que acontece? Eu fui diagnosticado, né, com um quadro de insônia, e aí tem todo um trabalho de terapia cognitivo-comportamental que você precisa fazer para restabelecer a sua rotina. Inclusive eu uso apps, né, para isso e assim por diante, já que a tecnologia está aí, vamos usar. Mas uma das práticas, quando eu tenho os meus momentos de insônia e eu tô deitado na cama e o meu cérebro começa a funcionar demais, uma regra quase que sagrada para esse tipo de situação é a seguinte, né? Cama só serve para duas coisas. Você tem ideia do porquê que a cama serve, Alberto? Poxa, eu tenho medo. A gente tá num episódio diferente, mas acho que eu não vou me arriscar. Uma Você delas sabe. é dormir, né? E a outra? A outra é pra não ficar acordado. A outra é pra namorar, Alberto. Cama Tá bom. serve pra essas duas sabia. coisas. Única e exclusivamente. Tá bom. Né? Namorar você pode fazer, inclusive, na cama ou fora dela, né? Pois é. Mas ela serve pra namorar e pra dormir. Eu achei que era guerra de travesseiro, alguma coisa Nada assim. Não. além disso. Então, uma prática horrível da nossa parte e que prejudica, né, a nossa saúde é ficar acordado na cama. Lendo, inclusive. Qualquer coisa. Se você tá na cama e não tá dormindo, você não deveria estar nela. Tá. Então, uma das coisas que o médico que tem me acompanhado me recomendou foi o seguinte. Anderson, você acordou, passou ali 15 minutos, você não voltou a dormir, cai fora. Desencana, não fica olhando o relógio, não tenha contato com tela de telefone ou com televisão. Cai fora da cama, não importa qual é a hora, porque se você, né, de repente acorda e você vê lá que são 4 horas da manhã, isso já vai te despertar, porque você vai ficar ansioso. Falei, nossa, mas e agora? Vou dormir, tá quase no horário de acordar e etc. E isso já vai te colocar numa pilha danada. Então, acordando no meio da noite, não conseguiu mais dormir, o cérebro tá hiperativo, levanta, vai para um lugar, né, da sua casa
em que não tenha luz direta, ou seja, né, luz de abajur, esse tipo de coisa, e começa a ler alguma coisa que... Seja bem chato. Né, sem grandes pretensões. Outro dia isso aconteceu comigo, e eu abri um livro a respeito de longevidade. Alberto, pois que eu li o livro inteiro de longevidade, e no final das coisas, Sinal que não era tão das chato. contas, não era nada, eu aprendi lá mais uma porção de coisas, mas ficam aí algumas dicas para vocês. E no final das contas, né, emendando aqui um pouco dos nossos últimos temas, né, para o nosso bate-papo de hoje, muitas vezes quando a vida está desequilibrada, um dos sintomas é que a gente acaba ficando ausente das pessoas que são as pessoas das quais a gente gosta, né? Estar gera ausente culpa, inclusive. Gera né? culpa, né? Estar ausente é a nossa última anticompetência do podcast. Eu acho que talvez a gente precise falar menos sobre ela e muito mais provocar reflexões nos nossos ouvintes. Tem coisas que não precisam ser ditas, né? Hoje você é uma pessoa hoje você é uma pessoa presente. Hoje você é uma pessoa que está acompanhando as principais conquistas dos teus filhos, do teu cônjuge, dos seus pais. Você está presente genuinamente quando você se predispõe a estar. Porque eu conheço muito executivo, muita executiva que simplesmente está de corpo presente, mas a cabeça está longe porque às vezes está infeliz. Eu acho que estar presente é muito mais do que ser um corpo físico ocupando um espaço. É estar de maneira genuína. Eu queria deixar essa provocação para os nossos telespects, Andy. É fundamental, Alberto. Eu canso de ver gente que tá ali até com as pessoas que gosta, mas não sai do telefone, sabe? Não é capaz de ter uma conversa focada. Então, estar presente significa que a gente está conseguindo equilibrar bem as coisas. E para dar um exemplo pessoal de novo, a gente durante muitos anos, você meu parceiro de jornada, já viu, né, quantos finais de semana que a gente não trabalhava. A gente chegou a passar meses, né, trabalhando todos remotamente. os dias. Né, todos os dias, Todos cara, os dias. de domingo a domingo. Né? Em alguns momentos, né, nos últimos anos, eu me coloquei um basta, a gente chegou a conversar a respeito disso, falei, cara, chega, final de semana, chega, é hora da gente fazer as coisas que a gente gosta com as pessoas que a gente gosta. Então, às vezes, a gente também precisa crescemos mais ainda. de disciplina. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, caros telespects, vamos encerrando por aqui. Caos corporativo na área, na temporada anticompetências corporativas. E fica de olho nas nossas redes sociais. O Alberto falou, né, do SXSW, que está acontecendo, né, lá em Austin. A Amanda e o Felipe Bragato estão ou estiveram, né, por lá, porque a gente está gravando exatamente no momento que em tá que começando. eles estão começando o SXSW. Então, a essa hora aí para você, já deve ter muito material nas redes sociais da Escola do Caos a respeito do que está acontecendo lá, né? Então, SXSW é a sigla para South by Southwest, que é um dos principais festivais de criatividade, inovação, tecnologia e um mundo diferente que a gente precisa construir. Entra no nosso grupo de WhatsApp para ficar em linha com todas as tendências que a gente está publicando. Vamos deixar aí para você clicar e ter acesso. Andy, na bio do Instagram e também lá no nosso LinkedIn, viu? Obrigado. Sempre muito legal estar com meu irmão querido. Sucesso. Esse foi o primeiro episódio, acho que estivemos apenas nós dois, viu, Alberto? Quem sabe é uma tendência. Quem sabe? Beijo. Amanda e Fê que não nos ouçam. Saudade, aí, Amanda e Fê. Você gostou, ouvinte? Foi bom o papo? Não foi? Deixa aí a sua crítica, seu elogio, sua consideração. Curte o nosso episódio, compartilha, ativa sininho, né? E todas essas coisas que você já sabe que ajudam tudo que a gente faz por aqui. Um beijo, a gente tchau. se vê. Fui. Tchau.